Bom dia, primeirão. Tudo bem? Então hoje a gente dá prosseguimento às nossas aulas, semana 33, como eu havia combinado com vocês, por conta da gente já ter encerrado o nosso caderno, eu estou trazendo material extra pertinente ao primeiro ano. Isso aí é importante que fique claro para vocês aí. E como também a gente combinou, eu vou ficar revezando entre gramática e texto, tá? Para não ficar pesado demais, ficar trazendo só gramática, né? Eu vou fazendo essa revezada. E na semana passada a gente viu, a gente teve uma aula de texto, né, que foram até, enfim, aqueles textos que eu mandei para vocês aí a respeito da prova do ITA, se eu não estiver enganado, né, que estava bem bacana por sinal. Hoje eu vou trazer, podem abrir o link, tá? Já vou abrir o link aqui também para mim, dessa aula. Eu vou trazer uma matéria que a gente viu muito rapidamente, lá no primeiro bimestre, se eu não estiver enganado, mas foi de uma maneira muito sucinta. E é uma matéria que é do primeiro ano e é uma matéria que a gente não vê mais no ensino médio, tá? A gente fala muito que rapidamente, meio que entrando praticamente só em exercício no terceiro ano, tá? Mas a gente não para e não explica tudo isso que eu vou explicar para vocês hoje. E é uma matéria, gente, que tem muita diferença de inglês para português. Esse que é o grande problema, tá? É uma matéria, tudo bem, já faz algum tempo que eu não vejo mais esse exercício dessa matéria. Mas era uma matéria que a Unicamp, por exemplo, né, gostava muito, tá, de abordar, justamente por conta que é uma matéria simples. Tá? O que a gente vai ver hoje são os artigos, artigo definido. Tá? É que a diferença já começa aí. Em português eu tenho 4, né? Então eu sou obrigado a falar no plural. Artigos definidos, o a, os, as. E na verdade a gente troca os 4 em inglês por um só, que é o the. Tá? Então é artigos definidos em português e artigo definido em inglês, porque na verdade a gente tem um só. Então, o que a gente vai ver hoje, e eu fiz de uma maneira bem completa, tá? Inclusive eu vou dividir em 2 partes. Hoje a gente vai ver a parte da estrutura, da gramática da matéria, eu vou explicar todas elas, quando que eu sou obrigado a usar, quando eu não posso usar, tá? E aí na próxima aula, que vai ser a parte 2 da matéria, eu vou dar exemplos e em seguida eu vou entrar com uma lista de exercícios para vocês, e aí depois eu pego e faço a correção numa próxima aula de vídeo que a gente tem. Tudo bem? Então, estou abrindo o meu link aqui. Abra um link de vocês aí também. Beleza? Então, vamos lá. Tá? Gramática, grammar, definite article, né? Artigo definido, parte 1. Então, como eu acabei de falar para você, em português, para vocês, a gente tem 4 em português, o a, os, as, masculino, feminino, singular, plural. E em inglês a gente tem um só que é o the. Então, eu já vou entrar aqui na estrutura da matéria. Quando que eu tenho que usar o artigo definido the em inglês? Então, vamos lá. Antes de substantivos tomados em sentido restrito. Professor, o que o senhor quer dizer com isso aí? Né? Quando eu quero especificar alguma coisa. Então, olha a frase, ó. The coffee produced in Brazil. O café produzido no Brasil não é qualquer café. É o café brasileiro. Então, eu estou especificando, né? Eu estou restringindo, né? Então, eu sou obrigado a colocar o artigo. The coffee. O café. Eu não posso simplesmente falar café, tá? Um outro exemplo aqui, ó. I hate the music they're playing. Eu odeio a música que eles estão tocando. Então não é porque eu odeio música. Eu odeio a música que eles estão tocando, né? Então eu estou especificando, eu estou restringindo. Toda vez que eu especificar, eu sou obrigado a usar o artigo. The music. Eu não posso falar simplesmente music, tá? Tem um terceiro exemplo aí, ó. The people you've just met are my neighbors. As pessoas que você acabou de encontrar são meus vizinhos, tá? Ou seja, não é qualquer pessoa, não é qualquer grupo de pessoa. Essas pessoas que você encontrou aí, as pessoas que você encontrou, elas são minhas vizinhas, né? Então, eu estou especificando, eu estou restringindo. Por isso que eu tive que falar the people e não simplesmente people. Tudo bem? 2. Antes de nome de países no plural. Então, um exemplo aqui. Philippines. Filipinas. Está no plural? Tá. Então, em inglês eu tenho que falar the Philippines. Tá? Ou então, palavras que contenham, né, expressões que contenham as palavras kingdom,
que significa reino, Republic, que significa república, Union, que significa união, e Emirates, que significa Emirados. Tá? Aí eles dão 3 exemplos aí. Então vamos lá. The United States, os Estados Unidos, Estados Unidos, nome próprio no plural. The Netherlands, os Países Baixos. Para quem não sabe ainda, é o novo nome oficial da Holanda. Tá? Se a gente quiser ser bastante exigente, não se pode falar Holanda mais. Hoje a gente precisa falar Países Baixos. E eles recebem esse nome porque realmente o território da Holanda, né, uma grande parte das terras holandesas, elas estão abaixo do nível do mar. Por isso que elas têm muito diques na Holanda. Tá? E se chove demais, por exemplo, às vezes, isso aí acaba vindo para a cidade. É que o país é um país muito rico, muito desenvolvido, muito organizado. Eles já constroem as casas dentro de várias especificações, tá? Mas por isso que a Holanda recebe o nome de Países Baixos. Países Baixos, plural, então por isso que a gente está usando o the. E os 2 últimos exemplos, the United Kingdom, o Reino Unido, está no singular, mas tem Kingdom, the Dominican Republic, a República Dominicana, também coloquei o the, porque apareceu a palavra Republic. Tudo bem? Terceiro, antes de adjetivos ou advérbios no grau superlativo. Isso aí a gente também já viu esse ano. É aquela coisa do most, né? Do best, tá? Então tem lá, John is the tallest boy. The best students will be awarded. Olha, gente, é fácil, tá? Como que você reconhece um adjetivo ou um advérbio no grau superlativo? Só para dar uma relembrada de uma forma bem resumida. Ou vai vir a palavra most, seguido de um advérbio ou adjetivo, most beautiful, most interesting, most intelligent, ou vai vir com adjetivos ou advérbios terminados em est. Olha lá, o tallest. O que é o tallest? É o tall, que significa alto, mais est. O que é o best? É o good. Né? Ele é bom. Se eu falo ele é o melhor, eu falo best. Então, toda vez que você tiver um adjetivo ou um advérbio no grau superlativo, é obrigatório o uso do artigo. 4. Antes de acidentes geográficos, rios, mares, oceanos, cadeias de montanhas, desertos, ilhas no plural, mesmo que o elemento geográfico tenha sido omitido. Ou seja, então quando eu falo assim, the Nile, o Nilo, eu acho que todo mundo sabe que eu estou falando do rio Nilo. Então eu posso falar the Nile, ou eu posso falar the Nile River, tanto faz se eu vou colocar o acidente geográfico ou não, eu sou obrigado a usar o artigo. Quando eu falo the Sahara, né, eu não preciso falar the Sahara, mas posso, tá? The Sahara Desert, né? Quando eu falo o Saara, eu já me conecto que é o deserto do Saara, né? The Pacific, o Pacífico, né? Tudo bem, eu posso falar the Pacific Ocean? Posso, tá? Mas eu não preciso falar porque eu já sei que eu estou me referindo ao oceano. Então, vem acompanhado do nome do acidente geográfico ou não, eu tenho que colocar artigo nessas situações. Próximo lá. Antes de nomes de famílias no plural, né? Os Smiths, os Browns, né? Toda vez que tiver nome de família, né, estiver se referindo à família como um todo, né, os sobrenomes sempre eles vão vir junto de S. Aí você é obrigado a usar o artigo. Número 6. Antes de adjetivos substantivados. Professor, eu não sei o que é isso. É um adjetivo, mas ele está funcionando como substantivo. Quer ver? You should respect the old. Você deveria respeitar os velhos. O que? Os velhos, né? As pessoas velhas. As pessoas idosas, tá? Adjetivo substantivado é quando você usa um adjetivo, mas ele funciona como um substantivo. É que você não fala o substantivo. Quando eu falo assim, ó, you should respect the old, você deveria respeitar os velhos, né? O que? As pessoas velhas, os idosos, tá? I feel sorry for the blind. Eu sinto pena. Não sinto pena porque não é pena, né? Eu sinto muito pelos cegos. O que cegos? As pessoas cegas. Tá? Ok? Então, é isso, quando o adjetivo funciona como um substantivo. Número 7. Antes de numerais ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto.
tá? E em inglês é fácil. A gente tem 4 terminações. Em português é aquele ozinho ou azinha, né? Se for masculino ou feminino. Primeiro, primeira. E em inglês a gente tem 4 terminações. ST para first, que é primeiro. O ND, que é o de second, que é segundo. O RD de third, que é o terceiro. E a partir do quarto, a gente fala para todos o TH, né? Fourth, fifth, né? Lembrando sempre que essas terminações são sempre as 2 últimas letras dessas palavras. First, ST, second, ND, third, RD, fourth, em diante, TH. Beleza? Então, se eu tenho um número ordinal, eu tenho que colocar artigo. Próxima regra, algumas coisas são decorebas, tá, gente? Antes de nome de hotéis, restaurantes, teatros, cinemas e museus, tá? The Hilton, eu posso só falar assim, mas eu também posso falar The Hilton Hotel. The British Museum, tá? Então, esses lugares, tá? Eles pedem artigo. Número 9, antes de nacionalidades, tá? Os holandeses, os chineses, tá? The Dutch, the Chinese, tá? Número 10, antes de nomes de instrumentos musicais. Isso aqui derruba muito a gente na hora que a gente vai fazer exercício, tá? Porque em português é o inverso, eu não falo. Eu falo em português, eu toco piano, tá? Eu tenho aulas de violino, né? Eu não falo o artigo, o, a, os, as, em português. Em inglês é obrigatório usar. Então, toda vez que você tiver um instrumento musical em inglês, é obrigatório colocar o artigo antes dele, tá? She plays the piano. Can you play the guitar? Tá? Isso aí tem que tomar cuidado porque em português é o inverso. E número 11, antes de substantivos seguidos de preposição. Ó, the battle of, the houses of, battle, batalha, é substantivo? É. Tá vindo seguido de preposição? Tá. O of, que significa de, do, da. Houses, casas, é substantivo? Também é. Tá vindo seguido do quê? De of, de, né? Então é preposição? Também é. Toda vez que o meu substantivo vier seguido de preposição, eu tenho que colocar o artigo. The Battle of Trafalgar, the Houses of Parliament. Ok? Agora é o inverso. As omissões. Quando que eu não posso usar o artigo. Antes dos substantivos tomados em sentido genérico. Ó, roses are my favorite flowers. Rosas são as minhas flores favoritas. Eu não falei se é rosa branca, amarela, vermelha, rosa, cor de rosa, né? Não, rosas, qualquer rosa. Toda vez que eu generalizar, eu não posso usar o artigo, tá? É o contrário do primeiro que a gente viu lá, que é quando a gente especifica. Salt is used to flavor food. O sal é usado para dar gosto, né, dar sabor ao alimento. Qualquer tipo de sal. Eu não estou falando se é sal grosso, sal refinado, o sal rosa do Himalaia, o sal azul da Pérsia. Eu não estou falando em flor de sal. Sal, qualquer sal. Toda vez que eu generalizo, eu não posso usar artigo. Número 2, antes de nomes próprios no singular. Ah lá, John, tá? João é singular. South America, América do Sul, é singular. Então, cara, você não usa artigo. Antes de possessivos, meu, seu, dele, dela, em inglês, my, your, his, her, tá? Também não posso usar. My house, porque em português eu falo, né? A minha casa, em português eu uso. Em inglês é proibido. Em inglês eu não posso falar the my house. Não. My é possessivo? É. Então eu não posso usar artigo antes. Número 4. Antes de nomes de idiomas, não seguidos da palavra language, que significa língua. Vou dar aqui um exemplo, bem bacana por sinal. She speaks French and English. Ela fala francês e inglês. Se você falar só o idioma, você não pode usar o artigo. Agora, olha o exemplo. Ela, she speaks the French language. Mas se o idioma vier seguido da palavra language, que significa língua, é obrigado a usar o artigo. Tá? Número 5, antes de nome das estações do ano. As estações do ano em inglês, a gente tem summer, que é verão, winter, que é inverno, fall, em inglês americano, ou autumn, em inglês britânico, para o outono, e spring, que é primavera. Quando a gente tem as estações do ano, a gente não pode usar artigo. Em português eu falo, né? A primavera, o inverno, em inglês esquece. Summer is hot. O verão é quente.
but winter is cold. Mas o inverno é frio. Então, antes de summer e antes de winter, eu não posso usar artigo. Casos especiais. Esses aqui são bem interessantes, bem bacanas mesmo. Número 1. Não se usa o artigo the antes das palavras church, igreja, school, escola, prison, prisão, market, mercado, bed, hospital, home, university, college, tá? Quando esses elementos forem usados para o seu propósito. Então, ele dá dois exemplos bem bacanas aqui, ó. She went to church. Olha lá, ó, apareceu church, igreja, eu não usei artigo. Por quê? Se você for para a igreja fazer o que é de igreja, eu não uso artigo. Só que agora tem um segundo exemplo, ó. She went to the church. Vamos supor que, sei lá, ela marcou com uma amiga dela, né, para conversarem lá na igreja, porque, sei lá, elas vão resolver alguma coisa da igreja, alguma festividade, alguma coisa, né? Cara, bater papo, conversar, por mais que o assunto tenha a ver com a questão da igreja, não é a função da igreja, tá? Então você tem que colocar artigo. A mesma coisa, tipo assim, ó, I went to hospital. Eu fui para o hospital. Se eu não usei artigo, é porque eu fui me tratar. I went to the hospital. Por exemplo, sei lá, o meu irmão é médico, tá? E ele está super ocupado e a gente estava precisando conversar. Eu fui até o hospital para conversar com ele. Não é uma função do hospital, tá? Então, por isso eu uso artigo, tá? Então, se esses lugares, você for resolver alguma coisa inerente, específica ao lugar, você usa artigo. Se você for fazer alguma outra coisa que não tem nada a ver com o lugar, você põe o artigo. 2. Para encerrar, inclusive, aí, né? Sempre se usa o artigo the antes das palavras office, que significa escritório, cathedral, que significa catedral, cinema e movies, que significam cinema, né? E theater, que significa teatro, tá? Então é uma questão também de decorar isso aí, de guardar. Let's go to the theater. Vamos ao teatro. They went to the movies last night. Eles foram ao cinema ontem à noite, tá? Então, dessa maneira aqui, a gente viu de uma forma bem completa aí a questão do artigo definido em inglês do the. Tudo bem? Primeirão, muito obrigado, cuidem-se, tá? Importante, e até a próxima aula. Tá joia? Valeu, gente. Obrigado, um bom final de semana para vocês aí. Tchau, tchau.